Olá pessoal, aqui é a professora Ana Lourdes e o objetivo do vídeo é revisarmos alguns conceitos que serão cobrados na prova CAED. Nesse slide a gente já começa com o comprimento e área do círculo, tá? Nós já estudamos também comprimento e área do círculo. E uma coisa que eu percebi que pegou muito na outra prova foi a questão de diâmetro e raio. Vocês ainda confundem. Veja só, diâmetro, ele é uma corda que divide a circunferência aqui, o círculo ao meio, tá? Ó, só esclarecendo, a circunferência, essa linha circular aqui em volta. Toda essa região é chamada círculo, tá? A circunferência, ela só considera essa linha aqui em volta. Agora, vamos ver aqui o que seria o diâmetro e o que seria o raio. Então, o diâmetro é essa corda que vai pegar de um ponto ao outro na circunferência, passando pelo centro e divide a circunferência ao meio, certo? Enquanto que o raio é esse outro segmento, é um segmento que vai do centro da circunferência a um ponto da circunferência. Veja que o diâmetro, ele corresponde a dois raios, tá? Isso aqui é um raio, isso aqui é outro raio. Então, o diâmetro, ele equivale a dois raios. O raio é a mesma coisa lá do raio da bicicleta. Então, é a mesma coisa aqui. Ela vai do centro até um ponto na circunferência, ok? Agora, vamos lembrar de como calcular o comprimento e a área de um círculo. Veja só, para calcular o comprimento, ou perímetro também pode ser chamado, o que a gente faz? A gente pega 2 vezes raio vezes π, tá? 2 vezes raio vezes π. Lembrando que raio é diâmetro. Então, se por acaso o problema te der o diâmetro, você só vai colocar o diâmetro vezes π. É a mesma coisa, ó, porque o diâmetro equivale a 2π. E a área, professora, como é que a gente calcula a área? Para calcular a área, a gente pega π e multiplica pelo raio ao quadrado. O R é raio, tá? Eu represento o raio por R e o diâmetro por D. Então, ó, vamos lá. A área é πr ao quadrado. Em cada uma dessas situações, eu estou pedindo o perímetro e estou pedindo a área. O perímetro é o comprimento, tá? Uma piscina circular possui um raio de 4 centímetros. Qual é a medida de seu contorno e de sua área? Eu quero contorno. Contorno é isso aqui, ó, o comprimento disso aqui tudo, ó, o comprimento dessa linha em volta aí do círculo. Então, o comprimento ou perímetro, ele é dado pelo quê? Qual é a fórmula? 2 vezes o raio. Qual é o valor do raio? O valor do raio é 4, vou botar logo o número. O valor do raio é 4 vezes π. Tá pedindo para usar o π é 3. Ah, mas você falou que π é 3,14. Sim, o valor decimal aproximado é 3,14. Mas se a questão te der valor 3, você vai usar o valor 3, tá? Cuidado aí. Tá pedindo para você usar o valor inteiro. Então, 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 3, 24. 24 centímetros é o valor do comprimento. E qual seria a área? Qual é a forma para eu calcular a área? A área é πr ao quadrado. Então, π é 3 e r é 4. 4 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes. Lembra que primeiro eu resolvo a potência, 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, basta você pegar 3 vezes 16. Se não souber fazer mentalmente, faça a continha aí do lado. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3 e 1, 4. Então, 48 centímetros quadrados. O outro diz assim, um parque circular com 18 metros de diâmetro será cercado com tela. Quantos metros de tela serão usados? Quantos metros quadrados tem esse parque? Então, veja, o parque, ele é circular. E ele será cercado por tela. O diâmetro dele é 18 metros. Lembra que se o diâmetro é 18, o raio é metade, ou seja, o raio é 9 metros. Então, ó, o diâmetro é 18 metros, o raio é metade, 9 metros. Tá, então quantos metros de tela serão usados? Para eu saber quantos metros de tela serão usados, eu calculo o comprimento.
o comprimento vai ser... lembra que eu posso usar 2 vezes raio vezes π, eu posso usar diâmetro vezes π. Como 18 é o diâmetro, eu vou pegar o diâmetro, 18, né? Já tá lá o 18, e vou multiplicar por π, que é 3 também. Então, eu vou lá fazer minha continha, 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 54 centímetros. E qual vai ser a área desse parque? Quando eu pergunto quantos metros quadrados tem um parque, metros quadrados, você tem que calcular a área, a medida da superfície desse parque. Então, para calcular a área dessa região circular, eu uso o quê? πr ao quadrado. Então, π é 3 e r ao quadrado vai ser 18, desculpa, mas foi bom para vocês perceberem que se eu colocar 18 vai ficar errado. 18 não, eu coloco raio, é raio. 18 é diâmetro. Então, 9 ao quadrado. Então, como é que vai ficar? 3 vezes, resolvo primeiro a potência, 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Que vai ficar, faça a continha também. Não dá para fazer de cabeça, faça a conta, não tem problema. Não pode deixar sem fazer. 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 8 dá 24. Então, a resposta é 243. Se bem que eu já fiz essa conta tantas vezes, que eu acredito que vocês já sabem mentalmente. Ângulo central e ângulo inscrito. Nós não chegamos a trabalhar de forma mais profunda o conceito de ângulo central e ângulo inscrito. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque não é difícil vocês compreenderem a relação aqui entre os dois. Veja só. 118 graus é um ângulo central. Esse ângulo O aqui, ele é um ângulo central. Ele está bem no centro da circunferência. Então, ele é um ângulo central, certo? Ele é delimitado por esse arco aqui, ó, o arco AB. Tá vendo? Então, isso aqui é 118 graus. Isso aqui que eu quero saber o valor, x, é o que nós chamamos de ângulo inscrito. O ângulo inscrito, veja que ele está sobre a circunferência, aqui, ó, o vértice dele, está sobre a circunferência, o C, e ele está interceptado aqui nesse arco, o arco A e o arco B, que é o mesmo arco do ângulo central, tá? E aí, qual é a relação? O ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central, tá? Ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, nesse caso aqui, qual vai ser o valor de x? É metade de 118, ou seja, eu vou pegar 118 e vou dividir por 2, que vai dar 59, tá? Ai, eu não sei fazer assim de cabeça, não. Faça a conta. 118 dividido por 2. 11 dividido para 2 dá 5. Faça a tabuada do 2, qualquer coisa. 5 vezes 2 dá 10. Sobra 1. Vou baixar o 8. 18 por 2 vai dar 9, porque 9 vezes 2 dá 18. E 18 menos 18 dá 0. Então, o valor do ângulo inscrito aqui é 59 graus. Então, só põe na cabeça. O ângulo inscrito, ele tem sempre metade do ângulo central, tá? E esse arco aqui, o arco AB, ele é 118 graus também, porque a medida do ângulo central é a mesma do arco, tá? Aqui, nessa outra figura, o que que nós temos aqui? Nós temos agora já a medida do ângulo inscrito. 41 é o ângulo inscrito, enquanto que o ângulo que está no centro agora é o x. O que eu falei para vocês? O ângulo inscrito não é metade do ângulo central? Então, se eu tenho o ângulo inscrito 41, para eu descobrir o valor de x, que agora é ângulo central, basta eu multiplicar por 2. 41 vezes 2, que vai dar 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 4, 8. Vai dar 82 graus. Depois a gente vai estudar de uma forma mais profunda, com mais atividades, mas eu acredito que deu para pegar o conceito, né? Ângulo inscrito é metade do ângulo central. E se eu der o ângulo inscrito, para encontrar o ângulo central, é só multiplicar por 2. Operação inversa. Aqui eu tenho um pouco de semelhança de triângulos, mas também com alguma questão. Veja só, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Eu tenho dois ângulos retos, eu tenho dois ângulos correspondentes iguais, então, eles são semelhantes.
Veja que se você pegar esse vértice aqui e esse aqui, os ângulos são iguais. Veja que aqui eu tenho duas marcações e aqui também eu tenho duas. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo reto também, então, eles são semelhantes. Quando os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes, eles são proporcionais, tá? Eles determinam uma proporção. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, se eu escrevo a razão 1/3, isso é a mesma coisa de 2/6. Então, isso aqui é uma proporção. Veja que se eu multiplicar 1 vezes 6 dá 6 e 3 vezes 2 também dá 6. Isso é proporção, é uma igualdade. Eu não sei se vocês chegaram a estudar nos anos anteriores, né, a questão da proporção, mas a gente vai vendo quando a gente estudar a proporcionalidade. Vamos entender isso aqui, então. Veja, eu estou querendo saber aqui o valor de H, tá? Qual é a altura desse triângulo aqui maior? Qual é a altura dele? Então, vou começar por essa altura. Como eu não sei qual é a altura, eu vou deixar o H mesmo. Já é uma letra, a altura desse sobre a altura do outro, do triângulo menor, porque esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, se eu peguei a altura dele, eu vou pegar a altura correspondente lá no outro. Só que esse menor, eu tenho o valor da altura, que é 1,8, tá? Então, H, que é a altura do maior, sobre a altura do menor. Igual a outra medida que eu tenho no triângulo maior é o 30 e no triângulo menor é o 2. Eu nem vou pôr o vírgula zero, porque se é zero aqui depois da vírgula, não vou precisar colocar. Então, veja que eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu coloquei o triângulo maior na posição de cima, nas duas razões, e o triângulo menor na posição de baixo das duas razões, tá? Eu poderia montar a razão assim também, H para 30 e 1,8 para 2. Dá o mesmo resultado, tá? Vamos lá. H vezes 2 dá 2H. Para resolver é só multiplicar cruzado. E 1,8 vezes 3 vai dar... Deixa eu fazer a multiplicação aqui para vocês poderem acompanhar. Eu fiz aqui no caderno, mas não vou fazer direto. 30 vezes 1,8. Na verdade, basta multiplicar por 3, né, gente? 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 3, 24. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 3, 3. Pronto. Agora, é só somar. 0, 4 e 5. Quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho um número, então aqui também tem que ter um número, certo? Agora, deu 54. Então, o valor da altura vai ser 54 dividido para 2. E 54 dividido para 2 vai dar 27. Então, o valor da altura é 27. Nesse outro triângulo, veja que eu tenho um triângulo maior, que é o triângulo BCD, e tem um triângulo menor, né, que foi traçado aqui. O que eu quero saber aqui? Veja, eles também são semelhantes. O triângulo maior, veja que esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é dos dois triângulos, né, junto, tanto do maior quanto do menor. Aí, eu vou montar agora a proporção. Eu vou tentar desenhar esse triângulo menor embaixo, que é para vocês poderem entender. Vixe, ficou torto, viu? Mas é só para... com a mesa que é horrível. Esse lado mede 5, esse lado mede 6, ok? No triângulo maior, o que eu tenho? Vamos lá. Esse lado corresponde ao lado 5, mede 12,5. Eu tô querendo saber aqui, não coloquei aqui, mas eu tô querendo saber a medida desse lado, do lado CD. Como eu não sei a medida do lado CD, eu vou chamar esse lado de X, tá? Então, X não é o lado maior? X é o lado maior do triângulo maior. E qual é o lado maior do triângulo menor? É o 6. Então, vai ficar X para 6. E agora, eu pego o lado menor. O lado menor do triângulo maior é 12,5. E o outro do triângulo menor é 5 aqui, ó. Aqui é 12,5 e aqui é 5. Pronto, agora é só eu fazer o cruz credo e resolver. X vezes 5 dá 5x
E 6 vezes 12,5 vai dar 75, né? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. 12,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. E 3, 15. Foram 3 aqui. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Tem um número depois da vírgula, então 75. Então, o valor de x vai ser 75 dividido para 5. E 75 dividido para 5 dá 15. Qualquer coisa, faça a conta aí também. Deixa eu fazer aqui embaixo para vocês. Ó. 75 dividido para 5. 7 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5, sobra 2. Baixo 5. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 vezes 5 dá 25. 25 menos 25, 0. Ok? Qualquer coisa, volta o vídeo de novo para vocês poderem entender direito essa questão. Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, eles são formados quando a gente tem um feixe de paralelas e essas paralelas são cortadas por uma reta transversal. Nesse caso aqui, ó, o M é paralelo a N, a reta M é paralela a N. O que significa ser paralelo? Eles não terão, no caso aqui, pontos em comuns, né? Agora, veja só. Esse ângulo de 20 graus, eu tenho aqui o ângulo de 20 graus e tem esse aqui de x. Ângulos correspondentes seria esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, que eu desenhei de vermelho, ele é correspondente a esse ângulo de 20 graus. Correspondentes, eles estão do mesmo lado em relação à transversal. A transversal é essa reta T. Eles estão do mesmo lado e um fica do lado de fora e outro do lado de dentro, ó, dessa região interna. Então, veja, esse ângulo tem 20 graus. Esse aqui que eu desenhei em X, tá? Não é o de baixo, não. Eu vou pegar até outra cor para vocês visualizarem melhor. Deixa eu apagar. Eu vou pintar de amarelo também. Esse ângulo aqui, que eu pintei de amarelo, ele é correspondente ao ângulo de 20 graus. Se eles são correspondentes, ele tem a mesma medida. Ou seja, se esse ângulo mede 20, esse aqui também mede 20, porque ele é correspondente. Tá, mas eu estou querendo saber mesmo é o valor de x, que é esse ângulo que está embaixo. Observem que esses dois ângulos juntos, ele formam um ângulo de meia volta. E vocês devem estar ligados que esse ângulo de meia volta, o ângulo de meia volta, deixa eu desenhar aqui, ó. O ângulo de meia volta, metade de uma volta, ele tem 180 graus. Opa, 180 graus. Então, se 20 mais x dá 180, o valor de x, então, é só pegar 180 menos 20. Ou seja, o valor de x é 160 graus, tá? Na segunda figura, eu tenho também as retas R e S. Tá aqui, ó. Essa é a reta R e essa é a reta S. R também é paralela a S. E aqui eu tenho alguns ângulos. Veja que esse aqui vale 40, tá? Não tá meio emboladinho, mas é 40. Esse ângulo mede 40. Veja que o x é o correspondente. Veja que um tá do lado de dentro e outro do lado de fora. Tá? O de 40, o rosinha aqui tá do lado de fora, o amarelinho tá do lado de dentro, tá? Em vértices aqui opostos. Então, vértices diferentes, não é nem opostos, é diferentes. Então, assim, o valor de x também vai ser 40 graus, tá? O valor de x é 40. Tá, Pro, mas falta o y e o z. Se eu já sei esses aqui, tá fácil fazer esses. Esse ângulo rosa com o ângulo azul, eles são chamados de ângulos OPV. Eles são opostos pelo vértice, um tá de um lado, tá do outro, tá vendo? Eles são opostos. Se eles são opostos, eles são chamados de ângulos OPV. Se eles são ângulos OPV, eles também têm a mesma medida, tá? Se eles têm a mesma medida, então o valor de y é 40. E qual seria o valor de z? Olha esse aqui. O valor de z, esses dois não formam também um ângulo de meia volta? Eu acabei de dizer para vocês que o ângulo de meia volta é 180 graus. Se o ângulo de meia volta é 180 graus, então o valor de z vai ser 180 menos 40. 180 menos 40 vai dar 140 graus.